Olá, meninos e meninas da escola Miran Marroquim, estamos de volta hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021, focado no Enem, com essa tropa de elite maravilhosa que somos nós, é lógico. Ontem nós encerramos o assunto porcentagem e eu disse que hoje eu ia trazer uns exercícios complementares só com questões de Enem, envolvendo essa parte de geometria, de álgebra de matemática que a gente fez essa revisão, tá? Então, vem comigo. No módulo de vocês, que eu vou postar aqui, ele está editado, ele vai vir com 2 páginas a mais, que são os exercícios que vocês vão treinar em casa, tá? Trazendo aqui para vocês. Então, aqui, ó, o nosso módulo, tá? A gente encerrou porcentagem, resolvendo a questão 15 e 16, e aí a gente vai para o final do módulo aí de vocês, tá? No final do módulo, vocês vão encontrar, ó, final do módulozinho aqui, vocês vão encontrar Matemática e Suas Tecnologias, professora Raquel, lista de exercícios complementar, Álgebra, Enem 2021. Então, aqui, ó, eu trabalhei 7 questõezinhas, e aqui, ó, já vai o gabarito. Por quê? Porque eu não vou gabaritar essas questões, tá? Quem vai resolver essas questões são vocês, e vocês vão botar ela lá no caderninho de vocês, tá? No diário de bordo, porque a gente vai recolher. Então, ó, vou dar uma pincelada aqui com vocês, vou ler as questões, tá? E vou deixar para você responder, tá? Acompanhe comigo aqui. Questão 1, Enem 2021, né? Olha, cheirando mesmo novinha aí, tá? Essa questão, ela trabalha divisão com números decimais, tá? Fração com números decimais, tá? Então, vamos lá. Um jogo pedagógico é formado por cartas, as quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro conseguir ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas, tá? O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações em que ordem, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as frações aqui, ó. Tem as frações aqui. 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. A ordem que esse aluno representou foi. Então, aqui, gente, ó, eu tenho os números decimais, os números em forma de fração, e eu vou ordenar ele do menor para o maior. Professora, mas como é que eu vou fazer isso? Esse aqui é super simples, gente. Eu vou fazer a divisão de cada fração dessa, tá? E aí eu vou colocar na ordem, aqui, ó, frações e divisão de números decimais, tá? Segunda questão aqui, ó. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Olha, saudade, né, da nossa gincana, essa questão aqui. Então, 20 alunos aceitaram a tarefa. Nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então, ó, eu tenho aqui as alternativas. O que é que eu vou trabalhar aqui? Aqui eu trabalho regra de 3 composta, tá? Então, ó, vou sublinhar aqui para vocês. Ó. A gincana ia durar 30 dias, tá? Então, ó, nos primeiros 10 dias, 20 alunos aceitaram a tarefa. Nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimento, tá? Animados, se juntou a eles, eu já tinha 20, vieram mais 30 alunos, então fez 50 alunos, tá?
Então, ó, 30 novos alunos se juntaram ao grupo, passando a trabalhar 4 horas por dia, nos dias seguintes, até o término da campanha. Então, aqui eu vou trabalhar regra de 3 simples. Ele quer saber quanto essa turminha arrecadou em quilos no final dos 30 dias, tá? Regra de 3 simples, tá? Terceira questão aqui. No tanque de um certo carro de passeio, cabe até 50 litros de combustível. Então, ó, o que é que eu tenho que marcar aqui? Ó? No tanque cabem 50 litros de combustível. E o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 quilômetros por litro de combustível. Ao sair para viajar de 600 quilômetros, ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do marcador, conforme a figura a seguir. Então, aqui, ó, aqui é o tanque de combustível, daqui para cá, tá? Ele está acima de meio, tá? E aí eu continuo lendo. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existe até a chegada ao seu destino cinco postos de abastecimento de combustível. Localizado, aí aqui eu tenho a distância dele, 150 quilômetros, 187 e assim sucessivamente, do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível, tá? Regra, terceira questão, multiplicação de frações, tá? Eu vou analisar aqui, ó, você vê que o tanque está dividido em várias setinhas, vou fazer a divisão e vou achar aqui o posto de combustível que eu posso ir até lá, o mais longe que eu puder, tá? Então, ó, só aqui, ó, de modo que fica sem combustível. Então, qual a distância em quilômetros que poderá percorrer até o veículo ser reabastecido? Aqui eu vou trabalhar multiplicações de frações. Quarta questão, tá? Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possível da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lente de espessura de 3,10 milímetros, 3,21 milímetros, 2,96 milímetros, 2,096 milímetros e 3,7 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetro qual? Qual dessas lentes vai se aproximar mais aos 3 milímetros, tá? Lembre-se, gente, que aqui eu tenho comparação de números decimais, tá? A gente trabalhou a questãozinha dessa, tá? Quinta questão. Um dia de tempestade. Um dia de tempestade é a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Então, ó, num dia de tempestade, eu tive 4 horas de chuva pesada. O resultado estão indicados no gráfico de linha. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, ó, cada unidade do eixo vertical representa 1 metro. Aí aqui eu tenho a figurazinha que eu vou analisar, tá? E aí ele diz, foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%, tá? Às 16 horas, qual é a profundidade às 16 horas? Qual a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos? Aqui, gente, eu tenho porcentagem e análise de gráfico, tá? Super fácil, tá? Sexta questão.
Devido ao não cumprimento de metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1, em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela representa a quantidade de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data do início da prorrogação. Então, aqui eu tenho a tabelinha, tá? Qual é a porcentagem no total de pessoas deste grupo de risco já vacinadas? Gente, porcentagem, tá? Vou analisar aqui essa tabelinha e vou achar a minha porcentagem. E por último, tá? Enem 2017, eu tenho aqui, ó, trabalhando regra de 3 simples e divisão de números decimais. Eu tenho. Uma televisão pode ser posicionada de um modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em uma alta definição. Considere que a distância ideal, com conforto visual, para se assistir televisão de 32 polegadas é de 1,80 m, tá? Suponha que haja uma relação de profundidade direta entre o tamanho da tela, medida em polegada, e a distância ideal. Considere que o espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele esteja se posicionando em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão em metros em que o espectador deve se posicionar para que tenha um conforto visual é aproximadamente de... Gente, ó, eu tenho aqui, ó, a televisão de 30 polegadas tem que estar numa disposição de 1,8 metros. Então, a de 60 polegadas, qual a distância ideal para a minha visão, tá? Gente, ó, na sequência aqui eu tenho um gabarito dessas questões, tá? Tentem resolver essas 7 questõezinhas. Atualizem o diário de bordo de vocês, porque o diário de bordo de vocês de matemática, eu quero as questões com cálculo, tá? Então, atualizem, porque nós vamos pegar. E aí, essa revisão de matemática da parte algébrica encerra o primeiro bimestre, tá? Então, fiquem com Deus, super beijo, cuidem dos estudos, não desista, que a gente volta na próxima aula, se Deus quiser.